crianças, a paz do Senhor, espero que vocês estejam muito bem, estamos com saudades. E hoje nós iremos dar continuidade à lição 12 da EBD Infantil, que está falando sobre os milagres de Jesus. Tem sido maravilhoso, que peninha que já está no final. E sem perca de tempo, nós vamos falar para vocês o texto bíblico, que diz assim: quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Encontra-se em Isaías capítulo 43, versículo 2. Vamos falar novamente, crianças. Texto do dia: quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Está em Isaías 43, versículo 2. O texto de hoje da nossa lição, que tem por título: não tenha medo. Você tem medo de escuro, de alguma coisa? Criança, você tem medo de água, de escuro? Você tem? Sempre as crianças têm algum medinho. Mas nós vamos estudar essa lição maravilhosa e, em nome de Jesus, todo medo que está em sua vida vai sair pela fé, em nome de Jesus. Criança, o texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 ao 33. Criança, a nossa história vai se dar hoje no Mar da Galileia. Era um mar de água doce. Ele tinha algumas especificações que esse mar, de repente, ele se tornava bravio, com fortes tempestades. E Jesus, ele estava ali perto, ensinando uma grande multidão, ensinando, curando. E de repente, crianças, ele despediu a multidão e falou para os discípulos irem para os seus barcos e para os discípulos e para a outra margem do rio da Galileia. Aqui estão os apóstolos de Jesus e eles foram. E Jesus, ele aproveitou e orou, foi orar no monte, despediu a multidão. Os discípulos pegaram seus barcos para ir para outra margem do rio, do mar da Galileia, e Jesus foi orar ao monte. E de repente, crianças, o que aconteceu? Começou uma grande tempestade no mar. Uma grande tempestade. A tempestade era tão grande, crianças, tão grande. Era uma tempestade terrível, que começou os discípulos terem que pegar baldes e tirarem a água de dentro, crianças, do barco. E ali eles estavam com muito medo. Muito medo. Imagina a grande tempestade. Você no mar. O barco, por mais forte que fosse, crianças, ele estava flutuando naquela imensa água, naquele imenso mar. Você ficaria com medo? Eu creio que eu ficaria, crianças. Eu vou ser muito sincera. E de repente, sabe o que aconteceu? Eles viram alguém andando sobre o mar. E ali os apóstolos ficaram atônitos. Será um fantasma? Quem será que está vindo ao nosso encontro? Vocês sabem quem será? E aí, crianças, Pedro disse: Jesus, é você? É o Senhor Jesus? É o Senhor que está vindo ao nosso lado, ao nosso encontro. E ali Jesus falou para Pedro: venha até mim, Pedro, venha até mim.
E ali, crianças, Pedro foi andando sobre o mar, mas de repente o vento começou mais forte. Pedro, ele ficou com medo. Acabou a fé de Pedro. E Pedro foi afundando sobre a água. Pedro foi afundando, crianças, e Jesus, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E Jesus ali, vendo que Pedro estava afundando, e Jesus ficou olhando para Pedro, ouvindo Pedro dizer: socorre-me, Senhor, socorre-me. E imediatamente Jesus segurou na mão de Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou, Pedro? E ali Jesus entrou no barco, crianças. E ali Jesus entrou no barco. Jesus salvou Pedro. Jesus entrou no barco e pediu para o mar se acalmar. E ali o mar ficou manso. A tempestade acalmou, crianças, ali. A tempestade foi embora. Crianças, eu quero dizer para você que não precisa você ter medo. Quando você passar por alguma situação difícil, saiba que o Senhor nosso Deus, Ele está pronto para te ajudar a passar por qualquer dificuldade. Você tem que ter a plena certeza, crianças, que Deus é que nos fortalece. E eu quero te dizer, Deus te abençoe, que essa lição fique em seu coração e que você possa aprender que a gente tem que confiar no Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso. Deus te abençoe e fique com Deus. Beijo da tia Érica. Tchau.